Estudo 1. A Bíblia Sagrada. Vamos orar e pedir orientação do Espírito Santo para que ele, através da sua luz, ilumine a nossa mente e nos leve à verdade de Jesus. Tudo o que está na Bíblia Sagrada é para o nosso crescimento espiritual e o nosso intelecto. Que Deus nos abençoe nesse estudo e que, em nome do Senhor Jesus, possamos entender o que Ele quer para nós hoje. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Como Jesus considerava a Bíblia? Vamos ler em João 17:17. Você pode pausar esse vídeo nesse momento e procurar na sua Bíblia ou esperar que eu leia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, andamos nas trevas que o pecado nos trouxe. Embora o mundo contemporâneo seja relativista quanto aos ensinos bíblicos, ela não deixa de exercer seu poder transformador e santificador na vida do leitor. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 48. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Pergunta 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos encontrar a resposta em Atos 8, do 26 ao 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Correndo, Filipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Compreende o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Estudam e não entendem. E o que eles necessitam para entendê-la? Alguém para explicar. À semelhança do eunuco, há milhares de pessoas que anelam compreender plenamente as Escrituras. No entanto, nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso, devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém como Filipe, que orientou o eunuco. Entretanto, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Algumas passagens da Escritura nunca serão perfeitamente compreendidas até que, na vida futura, Cristo as explique. Há mistérios a serem elucidados, declarações que a mente humana não podem harmonizar. Perguntas número 3.
Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28:10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assinale verdadeiro ou falso. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto? Verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo? Falso. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto? Verdadeiro. Ao estudar as Escrituras, devemos lembrar que a Bíblia é sua própria intérprete. A abordagem moderna de interpretação bíblica é humanista, racionalista, existencialista e relativista. Nesse modelo, destaca-se o pluralismo religioso, que aceita todas as interpretações e manifesta indiferença contra os princípios e doutrinas, comprometendo a unidade e os princípios bíblicos. Ao estudar um tema, considere todas as passagens que tratam do assunto para ter uma visão do todo e não apenas de um verso fora do contexto. As passagens difíceis devem ser entendidas à luz das passagens mais claras. Pergunta de número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5:39. Você pode procurar na sua Bíblia ou esperar para que eu leia. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Através da Bíblia, encontramos a vida eterna, e ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. O principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação que ela nos dá por meio de Jesus Cristo. A expressão examinais as Escrituras refere-se ao Antigo Testamento. Os discípulos deviam crer em tudo o que a seu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24:44. Pergunta número 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Vamos ler João 16:13 e João 8:32. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo guia em toda a verdade, e a verdade é ela que nos liberta. Embora nem todas as pessoas aceitem as verdades contidas na Palavra de Deus, elas estão disponíveis a todos os que buscam. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo, o que implica em amar, obedecer, honrar e seguir fielmente os seus ensinos. Esse conhecimento resultará em uma mudança radical, numa nova visão do mundo e de si mesmo. Isso é uma exigência, porque define que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e porque diz que a verdade deve ser praticada por nós. Pergunta número 6.
Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Segundo Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os profetas bíblicos não escreveram independentes de Deus, mas o fizeram pela divina providência. O conteúdo e significado da mensagem do profeta é proveniente da divindade, mas as palavras variam de acordo com o contexto e a cultura do escritor bíblico. Ou seja, o Espírito Santo inspirou a mente do profeta, não as palavras. Vários meios foram usados por Deus para transmitir sua palavra. Voz audível, você pode conferir em Gênesis 3, de 8 a 15, e em Números 12, de 7 a 8. Face a face, em Êxodo 33, 11 e Deuteronômio 34, 10. Por anjos, em Zacarias 1, 9, Lucas 1, 11, 18 e 19. Visões, Daniel 7, 2, Apocalipse 1, 19. Sonhos, Números 12, 6, Gênesis 37, 5 e 9. Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21, 2 Samuel 23, 11 e 12. Cristo, João 17, 34, Hebreus 1, 1 e 2. A essa dinâmica damos o nome de inspiração, isso é, a atuação do Espírito Santo na mente do profeta, dando-lhe palavras e ou ideias para comunicar a mensagem e seu significado. Pergunta número 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? Somente o Novo Testamento? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É a única alternativa verdadeira. Segundo este texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. A aceitação da Bíblia como livro inspirado é um ato de decisão e fé. As evidências de que toda a Escritura é inspirada por Deus podem ser confirmadas pela unidade entre seus escritores, a arqueologia, as profecias e as vidas que foram transformadas após o estudo e compreensão. Pergunta de número 8. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31, 18 vai nos responder. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A única parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos foram os 10 mandamentos. A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedra, escritas pela sua própria mão. Perceba a santidade da lei do Senhor. Ela é a representação do caráter divino e deve ser considerada na mais alta estima. Ao obedecê-la, reconhecemos a soberania do Senhor em nossa vida
e mostramos nossa disposição em sermos fiéis. Pergunta de número 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Está alguém autorizado a alterar a palavra de Deus? Não. O sábio Salomão declara: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, do 5 ao 6. A palavra de Deus não deve ser alterada. Seus escritos, significado e propósitos devem ser estudados com oração e cuidadosamente guardados e seguidos pelos cristãos. Pergunta de número 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Nessa declaração, Jesus apresenta a fórmula do crescimento espiritual. A felicidade, portanto, resulta de conhecer a vontade de Deus expressa em sua palavra e obedecê-la. O problema de muitos crentes é que não se aplicam ao estudo dos princípios bíblicos e, por isso, não sabem o que Deus espera deles. Vamos recapitular? Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Sem Deus e sem o conhecimento de sua palavra, o ser humano está perdido e desorientado. Precisamos compreender e aceitar a revelação de Deus para sermos transformados conforme o Criador planejou. Faça um compromisso de fé e repita comigo só se você aceitar. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Que Deus e o Espírito Santo estejam com você e que essa palavra entre no seu coração, em nome de Jesus. Amém.